situação, resolveu associar amoxicilina com ácido clavulânico, mas o quadro não regride. Decide, então, coletar uma amostra para análise laboratorial, identificação da espécie e resistência antimicrobiana. O resultado indica infecção por Staphylococcus pseudouti intermédios, sensíveis à meticilina. Inicia um novo esquema, então, com meticilina, por mais 2 semanas, com um sucesso aparente que levou a um novo aumento de lesões. Mudando o laboratório de análise, fez um novo exame. A espécie é confirmada, porém, com um antibiograma indica que se trata de um Staphylococcus resistente à meticilina. O laboratório indica suscetibilidade à linezolida, teicoplanina e vancomicina. Inicia o tratamento com vancomicina. Bom, a infecção por Staphylococcus pseudouti intermédios é feita quando... me perdi. Enfim, são bactérias gram-positivas aeróbicos que têm como local a pele a mucosa de cães. Nos casos clínicos, a infecção por Staphylococcus geralmente é apresentada como piodermite canina. A contaminação ocorre quando as bactérias são dispersas no ar, quando tosse ou quando espirram. Os sinais clínicos são febre, mal-estar, pneumonia, sinusite e calafrios. Bom, o médico veterinário, primeiramente, administrou ao animal amoxicilina, que é um bactericida. Ele inibe a síntese de parede celular de cocos gram-positivos e gram-negativos, como um mecanismo de ação, como ação do fármaco no organismo. É um antibacteriano, causando a sua morte. Os efeitos adversos são neurotoxicidade, dispneia, edema, taquicardia e diarreia. As doses para os usos diferentes em animais são em cães de 10 a 30 miligramas por quilo, em gatos a 11 a 22 miligramas por quilo, e a resistência microbiana está relacionada com as beta-lactamases. O ácido clavulânico, ele, como mecanismo de ação, ele se liga irreversivelmente à enzima beta-lactamase, que são enzimas produzidas pelas bactérias e que estão responsáveis pela sua resistência. A ação do fármaco no organismo é um antibacteriano para infecção de pele e tecidos. Os efeitos adversos são erupção. As doses para uso em diferentes animais são em cães e gatos 1 ml a cada 20 kg, e a resistência microbiana está relacionada com as beta-lactamases também. A meticilina, ela como mecanismo de ação, ela trata-se de uma penicilina, então ela impede a ação da enzima transpeptidase na formação da parede bacteriana, ela é resistente a penicilases. No organismo, ela atua no combate de bactérias gram-positivas, mas possui um maior espectro de ação que as outras penicilinas. Bom, os efeitos adversos a gente não encontrou, e as doses também em diferentes animais também não, inclusive no livro. A resistência de antimicrobianos, ela se dá a partir de um desenvolvimento de uma nova proteína ligadora de penicilina, e ela é funcional, mas não possui afinidade com antimicrobianos beta-lactâmicos. Bom, a linezolida, ela tem como mecanismo de ação ele ser um antibacteriano sintético, então ele se liga ao ribossomo e evita a síntese de proteínas, como ação no fármaco no organismo. É usada no tratamento da pneumonia, atua contra bactérias aeróbicas gram-positivas e micro-organismos anaeróbicos. Seus efeitos adversos são pele inflamada, inchaço, náuseas. As doses também não achamos, e a resistência também está relacionada aos genes. A teicoplanina, como mecanismo de ação, ela faz parte do grupo dos glicopeptídeos, age na formação da parede celular,
de forma diferente dos beta-lactâmicos. Esses antibióticos, eles se ligam à D-alanina e assim inibem a transpeptidação. Como ação no fármaco no organismo, combate as bactérias gram-positivas. Seus efeitos adversos são vermelhidão, dor no local da injeção, reações alérgicas, náuseas, vômitos e diarreia. As doses também não encontramos. A resistência de antimicrobianos está relacionado a alterações genéticas das bactérias e ela é menos nefrotóxica e ototóxica que a vancomicina. Aí agora foi. Pode passar nos fármacos, por favor. Isso, nas hipóteses. Bom, primeiramente, o médico veterinário, ele deveria ter analisado mais o estado do paciente e a gravidade da infecção, através de um antibiograma, antes de administrar os fármacos ao animal. Quando o antibiograma foi realizado, detectou-se a presença de estafilococcus sensível à meticilina, mas sabe-se que infecções por essa espécie podem se transformar em resistentes à meticilina, por meio de mecanismo de resistência, o que provavelmente aconteceu, por isso a meticilina não surtiu efeito. O segundo ponto é que o uso da amoxicilina demonstrou um resultado contra a infecção, porém, após 15 dias, pode ter existido alterações das bactérias sensíveis à meticilina para resistentes à meticilina. Portanto, a adição do ácido clavulânico, embora aumente o espectro de ação, não surtiu efeito. Terceiro ponto é que o uso de linezolida, teicoplanina e vancomicina é desaconselhável por serem usados em infecções bem mais graves. Bom, os fármacos que poderiam trazer benefícios ao paciente era o tratamento das estafilococos resistentes à meticilina com o uso de tetraciclinas, dado que a vancomicina é um forte antibiótico de amplo espectro e seu uso indiscriminado pode gerar a seleção de bactérias resistentes, assim como o uso de linezolida, teicoplanina e vancomicina não é indicado, pois se utiliza somente em casos severos. Caso a profundidade das infecções não seja grande, aconselha-se o uso de fármacos tópicos, como a rifampicina, que inibe a síntese de RNA bacteriano, para evitar o uso de antibióticos sistêmicos. Bom, eu acho que é isso. Obrigada. Ok, obrigado, Júlio, pela apresentação. O caso parece ser complicado, mas é bem simples, né, a discussão, tá? Apresentou muito bem, parabéns. Tem poucas perguntas aqui. Uma, na verdade, acho que é uma correção, não sei se algum texto estava proteína ligadora, geralmente a tradução, né, de binding protein é proteína ligante, a gente fala em ligante, não ligadora. Depois você falou da seleção da resistente, né, que o caso conta que no início o antibiograma deu MSSP e depois acabou evoluindo para uma seleção. Eu gostaria que o grupo te ajudasse a discutir um pouco mais a respeito de como isso é transformado, quais são as possibilidades, por que de repente aparece um resistente. Professor, Sim? a gente achou a informação de que a Staphylococcus suscetível à meticilina pode se transformar em resistente, mas a gente não achou certinho por que não. Tá, o texto não tem isso, né? Mas hipóteses que nós já discutimos, acho que na aula teórica, ou pelo menos eu tentei discutir, o que vocês imaginam como que isso aconteceria no sistema?
o animal está com infecção, você faz uma coleta, identifica a MSSP, né, que é a sensível, a meticilina, e você trata e, de repente, volta a infecção, o quadro clínico evolui, você faz o antibiograma de novo. Isso aqui parece uma realidade distante, né? Mas você vai lá e faz o antibiograma de novo e agora aparece o NR. Professor, não faço ideia. Quem pode ajudar? Será que não seria por isso seleção natural, mutação, algumas coisas sobre transposons também que a gente tinha visto? Eu acho que seria isso. Como seleção natural? Ó, tem ajuda aqui da Beatriz no chat. E indo para a linha, Júlia, do que você falou, seleção natural. Descreve um pouquinho melhor o que seria essa seleção natural. Professor, pode Sim. ser que essas bactérias resistentes já existissem nas colônias de bactéria, mas elas fossem em pequeno número, e com o início do tratamento, as que eram sensíveis a medicamento foram desaparecendo e as que eram resistentes conseguiram se multiplicar e formar uma colônia? Isso é um caminho, né, de seleção. Você tem uma co-infecção, né, uma mistura. Você está no ambiente, o animal se infectou, quem evoluiu foi a não resistente. Na hora que você coleta a amostra, tem um pequeno número, corretíssimo. Tá? Aí o antibiograma acaba prevalecendo o crescimento da não resistente e você tem um diagnóstico naquele momento que é a não resistente, né, que é a sensível, correto. Deixa eu ver aqui o que a Beatriz falou da mutação ou transferência de genes resistentes. Pode ser também, né? Nessa linha que a Amanda colocou, você está selecionando, aí começa a predominar, e mesmo que ainda você tenha algum número de bactérias ainda sensíveis, mas começa a prevalecer a resistente, você pode passar eventualmente plasmídios e resistência para essas bactérias que antes eram sensíveis. A Júlia foi na linha também que ela estava falando, né? Seleção de bactérias mais resistentes. Eu não diria, Júlia, mais resistentes, tá? Vamos refinar um pouquinho, né? Que tem alguns termos assim que mais técnicos, né? Ou é ou não é. O que seria mais resistente? Resiste ou não resiste? Ou é tudo ou nada, né? Ou resiste ou não resiste. Quem não é resistente morre. Quem resiste fica vivo. Certo? Então, só retirar o mais aqui. Um comentário da Lorena. O José Reinaldo está acompanhado do cachorrinho. A Lorena leu um artigo que essas bactérias produziam biofilme e isso promovia resistência. Isso. Como que age isso, Lorena? O que é esse biofilme? Esse biofilme acontece muito com placa bacteriana nos dentes, né, dos animais. Quem pode ajudar aí a Lorena a melhorar um pouquinho a colocação do biofilme? Então vocês podem notar que conhecimento é assim, né? Você fala uma palavra, aparece mais uma página de informação, né? O que é um filme, Lorena? Uma barreira de proteção antibiótica, está correto, Mariana? Isso, uma película, tá certo, Júlia. É isso mesmo, é uma capa, né, protetora dessas colônias de bactérias,
e elas ficam ali captando glicose, captando nutrientes, mas o antibiótico não é capaz de passar, né? E isso são substâncias secretadas pelas próprias bactérias, está correto, Amanda? Então a secreção dessa formação do filme monta uma capa, né? Um campo ali em volta das bactérias que não permite a entrada do antibiótico. Aí é difícil fazer o tratamento quando essas bactérias produzem biofilme. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Então, entenderam a linha da resistência? Eu vou questionar ainda os outros grupos que ainda vão apresentar antibióticos, mas essa seleção natural é você matar quem não é resistente, tá? A bactéria dificilmente ela vai evoluir neste animal, né, durante um tratamento, tá? Ela já está resistente, né? Você já tem uma população que é resistente, você só faz a seleção. Outro ponto é sobre o espectro de ação estendido da amoxicilina e o ácido clavulânico. Queria que vocês voltassem um pouco neste conceito. E a Giovana, como prevenir a formação do biofilme? Não tem como, Giovana. Uma vez que a bactéria começou a produzir. O que é esse espectro de ação estendido ou aumentado quando você associa a amoxicilina mais o ácido clavulânico? Traduzindo em termos técnicos, o que significa isso? Se você fosse explicar para um leigo, você começou o tratamento só com amoxicilina, aí não surtiu efeito, aí como que você explica para o tutor do animal que agora você vai dar o mesmo antibiótico, só que associado? E ele vai te questionar, por que não deu isso logo antes? Professor, Sim. eu acredito que, para explicar para ele por que não deu os dois antibióticos juntos, a gente poderia falar que a associação seria meio que uma última medida, porque sair usando antibiótico à torta e à direita pode fazer com que as bactérias resistentes sejam selecionadas. Aí usar os dois medicamentos em associação aumentaria o espectro, porque combinaria dois mecanismos de ação para combater a bactéria. Ok, que dois mecanismos seriam estes? Vamos colocar pressão aqui, ó. Você já me fez gastar dinheiro com amoxicilina, fiquei 7 dias tratando, não resolveu. Agora você precisa me convencer que associando eu vou gastar o dobro agora, porque custa mais caro a associação. E aí esses dois mecanismos, o que são esses dois mecanismos? Se é que eles existem, né? Partindo do pressuposto que você está indo na linha correta, explica para mim o que são esses dois mecanismos. A amoxicilina, ela inibe a síntese de parede celular. E o ácido clavucânico, ele se liga à enzima beta-lactamase, que é as enzimas responsáveis por resistência bacteriana. Então, eu acredito que o ácido clavucânico seja utilizado também para tentar inibir essas bactérias resistentes. Isso, mas como que vai inibir o crescimento? O ácido clavulânico, ele tem efeito bactericida ou bacteriostático? Então, como é que... Professor, peraí, a minha internet está caindo, mas o ácido clavulânico não tem efeito bacteriostático ou bactericida. Isso, continua. Ele vai
ele vai se ligar, acho que ele se liga ao anel beta-lactâmico e ele vai impedir as beta-lactamases de agir e... Volta um pouquinho, tem uma frase aí, vamos tentar melhorar isso. O ácido clavulâmico se liga ao anel beta-lactâmico. Você percebeu o que tem de errado nessa frase? Professor, Sim. ele se liga na beta-lactamase, ele vai impedir a ação dela, que está relacionada com a resistência. Isso. Como que é a resistência? A Júlia já escreveu aqui, né? Você escreveu, Júlia. Impede a beta-lactamase. Então, o ácido clavulâmico é o inibidor, tá, da beta-lactamase, e a Kelly está completando aqui. Tem efeito sinérgico quando associado a penicilinas sensíveis à beta-lactamase. Isso você tem uma ação um pouquinho melhor, né? Ok? Mas, como a Amanda tinha dito, que eu queria fazer essa correção pontual, né? Não são dois antibióticos agindo por mecanismos diferentes. Vou dar um exemplo que seria, Amanda e Salo, dois antibióticos por mecanismos diferentes associados para ter um efeito realmente sinérgico, né? Que essa sinergia não é muito, como se diz, não são dois antibióticos para ter um efeito muito maior do que o primeiro. Na verdade, você está impedindo só a resistência. Efeito sinérgico, nós observamos se eu associasse uma penicilina, pode ser a amoxicilina, com uma gentamicina. Tá? A gentamicina, se vocês se recordam, é inibidor de síntese proteica, né? Interage com a subunidade 30S do ribossoma. Então, o que acontece? Por que é sinérgico? Né? É maior do que a soma dos dois antibióticos, quando a gente fala em sinergismo. Não é a somatória, né? Não é efeito 10 mais 10, 20, mas é 10 vezes 10, é uma coisa maior. Então, quando a penicilina acaba interferindo na síntese de parede, ela aumenta a permeabilidade do segundo antibiótico, que é a gentamicina. Tá? Então, ela entra com maior facilidade e aí bloqueia a síntese proteica. Mas esse sinergismo também precisa do quê? Que o segundo antibiótico seja também bactericida. Tá? Porque se eu associasse com o cloranfenicol numa dose onde eu observo um efeito bacteriostático, eu perderia o efeito da penicilina, que necessariamente precisa que a bactéria esteja em duplicação. Não sei se esclareceu um pouquinho. Então, é chamar a atenção dessa questão da associação, né? Então, ela tem um pouquinho melhor o efeito, mas é porque a bactéria teria lá uma beta-lactamase, daquelas bem primitivas, né? Que ainda conseguem ser bloqueadas pelo ácido clavulâmico. Tá? Isso também já existem beta-lactamases resistentes tanto ao ácido clavulâmico quanto ao sulbactam e o tazobactam. Tá? Então, é bem crítico, né, esse uso de antibióticos. Deixa eu ver, tinha mais uma coisinha. Então, todo mundo entendeu esta colocação e essa discussão do espectro de ação da amoxicilina e ácido clavulâmico? E um outro ponto, né, que é comum, eu não sei se em algum texto vocês pegam isso ou se é mais do conhecimento popular, sobre, acho que era a vancomicina, enquanto a Júlia apresentava, Júlia, você falou que é um antibiótico forte.
o que é um antibiótico forte? Poderia definir? Nós discutimos isso em farmacocinética, né? Vamos ressuscitar aqui os primórdios do curso ainda. Eu acho que foi uma aula presencial, que acho que nós conseguimos passar toda a farmacocinética presencial. É uma definição da farmacologia falar que o fármaco é forte? Não, né, Ju? Então, como você melhoraria essa colocação, né? Acho que não lembro se estava escrito no slide ou foi só o que você falou. Tente imaginar o que você estava tentando dizer quando você está afirmando que a vancomicina é um fármaco forte. Isso daí é uma saída um pouquinho assim, desviando o assunto, né? Somente para casos mais graves. O que seria um caso mais grave? Mais infeccioso? O que seria um caso mais infeccioso? Isso, pede socorro. Universitários, ajudem a Júlia. Vocês podem precisar dela no futuro. Thaís, que tem mais resistência bacteriana, acho que é um antibiótico utilizado apenas como último caso. O que define um uso de antibiótico, Amanda? Amanda, Thaís. A bactéria acelerou o crescimento? Como seria isso, Eduardo? Os seus conhecimentos de microbiologia. Isso, a Amanda está começando a chegar ao ponto aqui no caso de outros antibióticos não terem funcionado. Como que você chega a esta conclusão que os antibióticos não funcionaram? E por que você iria para a vancomicina? A primeira pergunta é mais simples, né? O quadro clínico continua o mesmo, ok, perfeito. Os sintomas, se ainda persistiu os sintomas, não funcionou, perfeito. Então, a parte clínica, você está vendo que a doença não regride, está na mesma ou está piorando. E aí, como que você vai definir o tratamento com vancomicina? Que você já testou 10 antibióticos. Como chegamos lá? Vocês chegaram a dar uma olhada, eu vou mandar o link aqui, não sei se todo mundo viu,
Eu escrevi um roteiro de estudo como aula 10, né, que a semana passada alguém perguntou, não me lembro quem foi, se a aula 10 não tinha o link, né? Realmente não tinha, estava previsto. Eu escrevi e o foco que eu dei para o roteiro, né, de estudos, foi o mecanismo de ação dos antibióticos. E eu fiz propositadamente não relacionar as indicações dos antibióticos, né, como eu fiz na aula com as fluoroquinolonas ou algumas cefalosporinas, etc. Por que que eu fiz isso? Né? Se vocês deram uma olhada lá na aula 10, eu acabei não mandando o link, eu acho que não mandei no, no, no WhatsApp ou no e-mail, mas já está lá no cronograma com o link e também está na página da farmacologia como aula 10. O que é importante, né? Tem duas coisas importantes aqui. Tem bastante figurinhas mostrando o mecanismo de ação e uma das críticas que eu coloquei lá é a respeito do atraso, né, que nós temos ainda, e a gente cai nesse problema aqui, que a gente fica parado nessa discussão, os livros relacionando, né, esse antibiótico serve para isso, isso, isso. Na verdade, esses antibióticos, eles serviam para aquilo que está nos livros, quando eles foram colocados no mercado e testados para aquelas bactérias. A evolução depois desses micro-organismos, a gente não sabe aonde foi, né? E nós chegamos numa situação crítica por causa desse conhecimento ainda de enciclopédia, né? Você começa a tratar, isso é comum, a medicina veterinária, a medicina humana, você começa a tratar porque está escrito, né? Ah, isso é para gram positiva. Você nem sabe que é gram positiva, você associou lá que a patologia na pele do animal é gram positivo. É um estafilococcus pseudo-intermédios, é um estafilococcus aureus, é um streptococcus, tudo isso é gram positivo. E aí você começa a dar, gram positivo, penicilina, é a primeira coisa que vem à cabeça. Tá? Então, o que eu gostaria que vocês aprendessem, né, nessa parte de antibióticos, o problema da resistência. Isso é muito grave. Então, eu só vou definir o medicamento através do antibiograma. Tá? E eu acho que vocês não consideraram na apresentação, me perdoem se eu perdi, Júlia, você não deu uma outra opção de tratamento. Existem outras opções com rifampicina, fluoroquinolonas. Vocês chegaram a avaliar isso? Alguém que preparou o caso chegou a esse ponto ou não? Acho que tem alguém que fez uma pergunta durante a semana para mim. Eu pedi para levantar aqui, colocar na discussão. Não lembro se foi a Ana. Quem me fez a pergunta, lembra? Que eu pedi para colocar em discussão. Não lembro se era desse caso também. Ah, tá. Vamos ver aqui. O antibiótico tem efeito colateral. Estou lendo o comentário da Beatriz Fortes. A gente costuma falar que o fármaco é forte por causa de efeitos colaterais. É forte porque causa vômito, é forte porque causa tontura, desequilíbrio, cai a pressão, é exatamente isso. Tá? Que não tem nada a ver com a potência, né? Alguém tinha assinalado aqui, eu não sei se foi a Eduarda, que falou da potência, né? Fármaco eficaz e potência está relacionado com a dose. E eficácia, ele realmente faz o efeito esperado para que ele foi produzido. Isso, Eduardo, fazer o antibiograma. Sensibilidade, né? Exatamente.
Se a bactéria for resistente à vancomicina, não adianta você pegar só porque o quadro piorou, você vai agora optar pela vancomicina. Então, a palavra-chave é antibiograma, antibiograma. Tá certo, Thaís. Maria Clara, melhora os sintomas persistem, antibiograma. Isso, essa é a palavra que eu quero que vocês aprendam sobre antibióticos. Antibiograma. O resto você abre uma enciclopédia, um livro e procura. Mas quem guia o tratamento com antibiótico é o antibiograma. Ah, tá, vocês citaram a tetraciclina. A tetraciclina, não lembrando, eu perdi o quadro da rifampicina, tá ok. Alguém tem mais algum comentário? Tá correto, então? Antibiograma, nada de falar que o fármaco é forte. Ok. E cuidado, né? Assim, faça o antibiograma, mas se tiverem, né, é recomendado você não deixar o animal sem tratamento, né, dependendo do quadro clínico, iniciar o tratamento. Mas a amoxicilina realmente é uma coisa assim que não deveria mais nem ser produzida sem associação com ácido clavulânico, tá? Essa é a minha opinião, tá? Porque a maior parte das vezes você usa e depois tem que associar, dinheiro jogado fora. A não ser que você tenha um antibiograma, olha, amoxicilina simples, vai ficar mais barato o tratamento, etc., e você só dá amoxicilina. Tá? Mas sem o antibiograma, nada recomendado. A Eduarda está tomando amoxicilina sem o ácido. Então, Eduardo, você tem que observar se é febre, qual é o uso, né? Dependendo do tipo de infecção, se você não fez o antibiograma, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Se eu estou tomando amoxicilina para infecção acne, né? Espinhas, está infeccionado e eu estou tomando amoxicilina. Até aí tudo bem. O problema é você selecionar estafilococos, principalmente, que causam infecções cutâneas, né? E isso virar sistêmico e você armazenar um resistente aí. Daqui a pouco você vai ter uma infecção de garganta que saiu da sua pele, que está habitando sua pele e vai tomar amoxicilina sem ácido de novo. Então, Eduardo, daqui 15 dias você relata para a gente se precisou voltar ao antibiótico, tá? É comum fazer isso, tá? Ainda existe uma crença estatística, só que é uma estatística de 10, 15 anos, que penicilina, né, a penicilina G, ou a benzetacil, que é o nome comercial mais comum, ainda resolve 70% dos casos de pneumonia, 70% de casos de infecção de garganta, e etc. Aí você corre um risco de 30%. Mas o que acontece? Ela reduz a infecção, passa 15 dias, a infecção volta. Não é que pegou outra infecção, você eliminou os resistentes. E aí começa a troca-troca de antibiótico e nunca mais você sai dos antibióticos. Ok? Bom, a gente volta nessa discussão. Próximo caso, está pronta a apresentação? Vou fechar o microfone aqui.